Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a esta reunião especial comemorativa. 21 de fevereiro marca o aniversário de nascimento de Mira Alface, a mãe, a continuadora do trabalho de Shirley Lubin. Então, a nossa intenção é compartilhar hoje, rapidamente rememorar alguns passos da trajetória deste ser singular, que é a mãe, e compartilhar uma audição de uma música muito especial, uma composição de Sunil Bhattacharya, uma música para o Ano Novo de 1990, mas voltaremos depois a falar sobre ela. Então, acho que já podemos começar compartilhando. Então, hoje completam-se 145 anos do nascimento dela. Então, revendo alguns traços biográficos e passos na trajetória, na caminhada, ela nasceu em Paris em 21 de fevereiro de 1878 e, desde cedo, mostrou-se uma criança dotada de poderes singulares e mesmo extraordinários, uma propensão para a vida interior que já se mostrou desde bem cedo. Ela relata que tinha em torno dos 5 anos de idade, a idade em que as crianças estão inteiramente dedicadas a brincar. Ela tinha um banquinho, um assento que era reservado para ela, onde ela gostava de se sentar e ficar absolutamente quieta. Então já era como que sem que ela tivesse consciência disso, já era um começo de um processo de meditação, de preparação, por assim dizer, para a abertura depois às dimensões interiores. Ela era filha de mãe de origem egípcia e o pai marroquino. Cresceu em Paris, cursou uma das mais prestigiosas academias de arte em Paris. Ela era artista plástica e também musicista. E tornou-se lá amiga de alguns dos artistas mais significativos daquele período, artistas de vanguarda, provavelmente do movimento impressionista, pós-impressionista. Ela tinha amizades com esse círculo, mas era também, ao mesmo tempo, já afirmando essa propensão para o interior, a dimensão interior espiritual. Ela dedicou-se também ao estudo e prática do ocultismo. Ela passou 2 anos no norte da África, onde ela foi estudar ocultismo com um casal de mestres ocultistas que tinham um desenvolvimento extraordinário. Então, os relatos que ela faz desse período são, assim, muito interessantes. Neste mesmo período, ela relatou percepções, experiências, visões, sonhos em que ela encontrava um mestre espiritual que ela passou a chamar Krishna, e que depois, ao encontrar Shri Aurobindo, em 1914, na sua primeira viagem à Índia, ela identificou nele aquele mestre espiritual com quem ela já, em sonhos e experiências interiores, se encontrara. Ela faz uma primeira viagem à Índia, a Pondicherry, onde estava Shri Aurobindo.
mas tem que passar lá 11 meses, mas tem que retornar à Europa, à França, porque havia começado a Primeira Guerra Mundial. Depois ela vai deixar a França, vai se dirigir ao Japão, onde ela vai passar 4 anos, também em contato com correntes da religião e da espiritualidade orientais, japonesas. Então, essas fotos são registros desse período, e é aproximadamente este o período em que ela vai retornar, em definitivo, a Pondicherry, e vai se colocar inicialmente como discípula, entre um pequeno grupo de discípulos que havia se reunido em torno de Sri Aurobindo, e começa a contribuir, a ajudar na organização deste grupo, que vivia de uma forma muito solta, muito mesmo caótica. Então ela começa a colocar ordem aí, a uma primeira organização dessa comunidade, até que em 1926 Sri Aurobindo passa por uma experiência espiritual decisiva, e tem a percepção de que ele deve se retirar para como que intensificar e acelerar o trabalho, a sua missão particular, que é criar as condições, a conexão para que uma nova dimensão de consciência possa se manifestar. Ele vê que no processo, na lógica evolucionária, é chegado o momento de que esta consciência se manifeste na Terra, consciência que ele chama a supramente, o supramental, aquilo que está acima da mente. Então, ele, a esta altura, já vê nela não apenas, não uma discípula, mas um ser de uma estatura espiritual correspondente, e ele entrega a ela a incumbência de organizar a vida daquilo que veio a ser o Sri Aurobindo Ashram, que foi se formando de uma forma espontânea, pessoas foram afluindo, e depois pessoas com famílias afluíram para o ashram. Isso se acentuou no período da Segunda Guerra Mundial. As pessoas buscaram como que refúgio lá, na proximidade de Sri Aurobindo, e ela foi o período que representa, essa foto é um registro, que é o período da ação máxima dela junto a esta comunidade. Ela organizou uma comunidade complexa que tinha muitos, que tem, na verdade, muitos aspectos. É uma comunidade de alguns milhares de pessoas, mas que tem muitos setores, muitas atividades, e que se dedicou de uma forma intensiva a um desenvolvimento de um processo educacional. Eles têm, inclusive, um centro universitário, que é reconhecido na Índia inteira, e uma grande dedicação também às artes, a todas as formas de arte. Foram incentivadas pela mãe, porque ela própria é artista, Sri Aurobindo um poeta. Então eles viram que a arte era um meio privilegiado de acesso a essa dimensão interior, de expressão das dimensões interiores. Então todas as formas de arte foram estimuladas lá, da mesma forma como todas as formas de atividade física. Então, em coerência com aquela visão de que o corpo tinha que ser incluído no processo de desenvolvimento espiritual, ele tinha que construir a base sólida, firme, flexível, responsiva, consciente, para que essas dimensões pudessem, então, ser trazidas à frente. Então, todas as modalidades esportivas foram incentivadas lá. Eles têm uma praça de esportes completa, com piscina olímpica, inclusive. E, ao mesmo tempo, ela incentivou a prática pelas jovens e pelas mulheres, enfim, de práticas de defesa pessoal, mesmo luta foi incentivada às mulheres, enfim. O fato de haver uma comunidade que tinha à sua frente um homem e uma mulher, não um casal, mas dois seres que representam essa polaridade, os dois aspectos, já apontava para
a, a plena afirmação de que o ser humano, independente da forma exterior, de identidade, sexo, ou o que for, ele está igualmente destinado a um desenvolvimento interior, espiritual, pleno. Então, não por acaso, a condução dinâmica dessa comunidade foi entregue a uma mulher. Em 1959, então, 9 anos depois da partida de Sri Aurobindo, ela tem a percepção de que agora é a sua vez dela de se retirar para se dedicar a uma nova etapa do trabalho. As etapas de identificação e de expressão daquilo que eram ou que são as dimensões até então manifestadas, mesmo da vida interior espiritual, já haviam sido plenamente conquistadas, mas era preciso para como que dar continuação ao trabalho de Sri Aurobindo, de estabelecer uma conexão na matéria que permitisse a manifestação plena deste novo poder de consciência da supramente. Ela percebeu que tinha que realizar um trabalho nela própria, no próprio corpo, um trabalho que chegou à identificação com a consciência das próprias células. Então, esse foi o trabalho a que ela vai se dedicar nos últimos 14 anos de vida, então de 59 a 1973, porque o próprio corpo teria que passar por uma preparação e, eventualmente, uma transformação, para que aquela visão que Sri Aurobindo antecipou de que a vida na Terra estava destinada a uma manifestação plena das potencialidades espirituais, inclusive supramentais, e que este novo poder de consciência supramente, ele traz em si o poder de transformar a vida material até o ponto em que ela seja emancipada, libertada da própria sujeição à morte. Então, Sri Aurobindo e a mãe enunciam essa visão audaciosa de que a morte é, até então, uma contingência da vida necessária para a necessária renovação, já que, no presente estágio da matéria, ela, embora extremamente já sutilizada em relação à matéria do caos primordial, organizada, né, ela pôde possibilitar a manifestação de consciência, tal como o nível humano possibilita, e é o corpo, esse organismo tão complexo e tão sensível, mas essa matéria é ainda, em grande medida, limitada, sujeita a limitações que são inerentes à condição atual da matéria. Então, neste processo, a mãe vai perceber que a via, ela vai, de forma que só ela poderia fazer, saberia fazer, ela entra em contato com a consciência, ela percebe que cada célula, que hoje sabemos pela ciência, é um pequeno cosmos, é um microcosmos, mas que ela tem uma consciência, não é apenas uma organização material, uma configuração material de átomos e moléculas, mas ela tem uma consciência própria e ela percebe nessa identificação que as células estavam como que programadas para a morte. Então, ela, utilizando a linguagem do campo espiritual, ela diz, elas entoavam o mantra da morte. Então, havia nelas uma programação. É isso que, possivelmente, é o que a ciência identifica como a tendência à entropia, a tendência de tudo a ter um crescimento, chegar até um máximo de possibilidades, e depois um decréscimo e a morte. Então, fala-se mesmo no suicídio programado das células. Então, elas estão, de alguma forma, presentemente programadas para isso. Mas a mãe, então, nessa experiência, ela relata isso, ela percebe que, com a mesma obstinação inexorável com que as células entoam este mantra da morte,
elas podem ser reprogramadas e passar a entoar o mantra da vida, o mantra da luz, do poder dessa nova consciência, que vai libertar aquilo que ouvimos em Sri Aurobindo, no domingo, quando ele fala que poderes onipotentes estão encerrados nas células da natureza. Então, para que esses poderes onipotentes sejam libertados, tem que haver como que uma reprogramação das células. Então, é um processo extremo, radical, que ela vivencia nesse período. Ela relata que mesmo as funções mais básicas do corpo tinham que ser como que reaprendidas praticamente do zero, porque o corpo estaria agora sob a regência de um outro regente, não mais a consciência mental, mas uma outra consciência. Então, ele teve como que reaprender praticamente cada função, e é um processo de transição extremamente delicado, em que ela relata também, eventualmente, num único dia, por várias vezes ela se viu no limiar entre a vida e a morte. Então, é um processo extremo que ela vai vivenciar nesse período. Até que ponto ela chegou nesse estágio, não sabemos, porque ela deixou o corpo em 1973, então, justamente, vão se completar, neste ano completam-se 50 anos, né, em novembro, 50 anos do dia em que ela deixou o corpo. Não sabemos até que ponto chegou este processo, mas o fato é que ela realizou este trabalho pioneiro de transformação das condições do próprio corpo de manifestar, expressar consciência. Ela que dedicou toda a sua vida como que a ajudar, a contribuir para o desenvolvimento da consciência coletiva, através dos princípios que ela elaborou de educação integral, um processo que pode ser desenvolvido por todo e qualquer ser humano que queira progredir, se desenvolver, se autoconhecer, se autoeducar e desenvolver. Ela chega, então, no fim, a este trabalho solitário, pioneiro, mas que certamente, a qualquer estágio tenha chegado, esta consciência se infundiu nas células deste corpo. Então, isso certamente não terá sido em vão, não terá sido perdido, mesmo quando ela deixa o corpo. E os desdobramentos disso, possivelmente, virão. Ela testemunhou que, em 1956, houve uma primeira grande descida em escala terrestre daquela consciência supramental que Sri Aurobindo havia anunciado. Então, e que esta consciência havia descido, ou uma grande porção de luz, de forças supramentais desceram, foram como que reabsorvidas, de certa forma, pela Terra, as condições da Terra, mas que, a partir daí, elas estariam atuando também de dentro da Terra. E não é casual que os últimos 50 anos, né, marcam uma aceleração do desenvolvimento de todas as condições da vida na Terra e de todas as condições em que a consciência como que adquire um domínio crescente sobre as suas possibilidades de interação com o ambiente, embora fazendo isso também de forma desequilibrada, destrutiva, como também estamos fazendo, mas o fato é que houve uma aceleração inaudita de possibilidades nos últimos 50 anos, e isso, a partir da visão de Sri Aurobindo da mãe, podemos, com muita probabilidade, associar a esta manifestação que ela identificou como sendo uma primeira manifestação em escala terrestre da supramente. A música que nós vamos ouvir, ela foi criada sobre uma parte de uma oração da mãe, que nós vamos ler também, em que
de uma forma talvez única, é afirmada a certeza na vitória neste processo de manifestação, porque aquele que quis, ou aquela que quis se manifestar e que estabeleceu um propósito de que um dia a Terra inteira vai manifestar plenamente a sua verdade espiritual, isso na visão de Sri Aurobindo e a Mãe, esta oração é uma afirmação ou uma reafirmação de uma certeza, de uma fé absoluta de que, apesar dos aparentes reveses, dos aparentes recuos, dos aparentes obstáculos e mesmo impedimentos a este processo, ele segue firme e vai chegar inevitavelmente, inexoravelmente, à sua consumação plena com a transformação das condições de vida na Terra. A música foi associada a uma sequência de imagens da flor do lótus. E aqui nós temos algumas explicações para isso. As imagens são todas do lótus branco. Então, nós temos aqui uma explicação. Primeiro, Sri Aurobindo, ele nos fala de Aditi, que é um termo da tradição espiritual indiana, que é utilizado para referir-se à Mãe Divina. Aditi é a consciência, força e Ananda indivisíveis do Supremo. A Mãe, seu dinamismo vivo, o amor, sabedoria, poder supremos. Então, Sri Aurobindo e a Mãe, eles reafirmam aquela percepção da tradição espiritual indiana que reconhece que o aspecto criador do ser divino é um aspecto feminino, é aquilo que eles chamam a mãe. Então, existe este transcendente, este algo que está além da própria manifestação, e existe este aspecto efetivo, formativo, criativo do ser divino, que é o aspecto da mãe. Por isso, ele fala, é a consciência, força e Ananda indivisíveis do Supremo. Então, estão para sempre e de forma indivisível unidos ao Supremo, ao que transcende a manifestação, mas, ao mesmo tempo, representam o seu dinamismo vivo, o seu poder de manifestar, de criar e de manifestar amor, sabedoria e poder supremos. Então, a mãe, no trabalho que ela desenvolveu de identificação com a energia das flores, ela vai identificar o lótus como uma expressão, é o que nós vamos ouvir, então, em seguida. Ela explica, de um modo geral, o lótus é a flor da sabedoria divina, qualquer que seja a sua cor. Porém, o vermelho ou rosa significa o avatar, o divino encarnado na matéria, e o branco significa a consciência divina manifestada sobre a Terra. Então, o avatar, que é representado pelo lótus vermelho ou rosa, é um aspecto, uma porção do ser divino que se encarna na matéria para como que auxiliar, contribuir no processo da evolução. E o branco representa, simboliza ou significa a consciência divina manifestada, ou seja, a manifestação da criação como um todo, como expressão deste aspecto criador, criativo do ser divino, da consciência divina, da Mãe Divina. Então, o lótus branco, associado à Mãe Divina, e a música é a afirmação da certeza de que essa manifestação da Mãe Divina se cumprirá. Então, por isso, a associação do lótus branco. Então, aqui, como a mãe se referiu à própria flor do lótus,
Então, ela chamou o lótus branco de Aditi, a consciência divina, e ela faz esta definição pura, imaculada, gloriosamente poderosa. Então, em seu ser, ela é a pureza intocada, o próprio ser divino, mas ela traz em si o poder todo-poderoso e luminoso da manifestação da criação. Manifestação de luz, de consciência, de poder. Eu achei que seria interessante, para a introdução à música, trazer aqui uma percepção da própria mãe sobre a música. Então ela escreveu: existe um domínio muito acima da mente, o qual poderíamos chamar o mundo da harmonia. E se puder alcançá-lo, você encontrará a raiz de toda a harmonia que se manifestou sob qualquer forma sobre a Terra. Há, por exemplo, um certo tema musical composto de umas poucas notas supremas que está por trás de obras de dois artistas que vieram um após o outro. Uma, um concerto de Bach, outra, um concerto de Beethoven. Os dois não são parecidos no papel e diferem para o ouvido exterior, mas em sua essência são a mesma coisa. Uma única e mesma vibração de consciência, uma onda de harmonia significante tocou estes dois artistas. Beethoven aprendeu a parte maior, mas nele misturou-se com invenções e interpolações de sua mente. Bach recebeu menos, mas o que captou dela foi mais puro. A vibração era a do emergir vitorioso da consciência surgindo do ventre da inconsciência, em triunfante ascensão e nascimento. Então, retomando, existe um domínio muito acima da mente, o qual poderíamos chamar o mundo da harmonia. E se puder alcançá-lo, você encontrará a raiz de toda a harmonia que se manifestou sob qualquer forma sobre a Terra. Eu queria retomar só o começo e o fim deste texto. Aqui ela fala do mundo da harmonia. E anota o aspecto mais característico e de uma perfeição. Então, ela nos fala deste mundo da harmonia. Esta música de Sunil, de 1990, é uma expressão extrema. Eu, particularmente, não conheço muito, mas do pouco que eu conheço de música ocidental e oriental, não encontro nada que chegue perto dessa música em termos de expressão de harmonia. Harmonia como esse poder de integrar aspectos díspares, contradições, polaridades. Esta voz que se ergue com um poder, uma força, uma intensidade únicas e, ao mesmo tempo, com essa calma que é capaz de tudo integrar, tudo harmonizar, esta compaixão que abraça e envolve tudo. Enfim, é uma expressão muito avançada desta harmonia. E, a meu ver, ela também traz algo do que ela nos fala aqui no final, é que a vibração, aquela vibração que se corporificou naqueles concertos de Beethoven, Bach, o concerto de Beethoven é fácil de identificar porque ela vai mencioná-lo depois em outras experiências que ela teve com esta música. É o concerto para violino, é o único concerto para violino de Beethoven. De Bach parece que é também um concerto para violino, mas é um dos dois concertos para violino de Bach, mas isso não ficou claramente identificado. O de Beethoven não tem dúvida, é o concerto para violino que ela menciona aqui.
mas ela fala dessa vibração do emergir vitorioso da consciência surgindo do ventre da inconsciência, em triunfante ascensão e nascimento. Então, é isso que vamos ouvir todo o tempo na música, mas este emergir vitorioso, esta ascensão, ele não se dá numa linha reta, ele vem como que em ondas, que avançam e recuam, como uma maré de luz, de força, de amor, de poder, mas que não se impõe de uma forma energética, violenta, mas como que vai gradualmente, ritmicamente, se aproximando e preparando, recuando e novamente avançando, e só no final vai acontecer como que essa expressão triunfante desta ascensão. Então, talvez não seja possível perceber tudo isso numa única audição, mas vale a pena o mergulho nesta música, a busca de percepção, de identificação com o que se manifesta nela, porque é algo único, realmente. Eu me lembro que, no contato que tivemos com o Sunil, quando estivemos lá na Índia, há 30 anos ou mais, mencionando as músicas do Ano Novo, eu me lembro de que, quando falamos da música do Ano Novo, porque foi justamente em 1990, a maneira como ele sorriu mostrou que ele sentia, ele próprio, sentia que tinha tocado algo ali muito especial. E, de fato, a música é muito especial. Então, o ponto de partida dela foi essa prece da mãe, e não vamos aprofundar muito, só realmente fazer a leitura. A parte final dela foi a parte escolhida por Sunil e que vai aparecer em um dado momento da música como uma invocação. Vamos fazer a interligação direta, então, mais uma vez, o exercício proposto é um exercício de contemplação, a tentativa de renovar a presença, a atenção da consciência, o exercício da observação paciente, porque haverá momentos em que as imagens que vão fazendo a transição de uma para outra, essa transição às vezes é muito lenta, é quase imperceptível. Então fica o convite, o chamado a um exercício aí de atenção relaxada, observação paciente, mas o elemento principal é a música. As imagens tentam, de alguma forma, captar algo dessa plenitude que a mãe identificou na própria flor, mas o elemento ao qual vai ser, de fato, uma experiência proveitosa é buscar a abertura à vibração, à presença, à energia única dessa música. Glória a ti, Senhor, triunfador de todos os obstáculos. Permite que nada em nós crie obstáculo à tua obra. Permite que nada retarde tua manifestação, que tua vontade seja feita em tudo e a cada momento. Estamos diante de ti para que tua vontade se cumpra em nós, em todos os elementos, todas as atividades de nosso ser, desde as alturas supremas até as menores células de nosso corpo. Permite que te sejamos inteira e eternamente fiéis. Queremos estar completamente sob tua influência, excluindo qualquer outra. Permite que não nos esqueçamos nunca de te sermos profunda e intensamente reconhecidos. Permite que não desperdicemos nunca nada de todas as coisas maravilhosas que tu nos dás a cada instante.
Permite que tudo em nós colabore com tua obra, que tudo esteja pronto para a tua realização. Glória a ti, Senhor, realizador supremo. Dá-nos uma fé ardente, ativa, absoluta, inabalável em tua vitória. Glória a ti, Senhor, realizador supremo. Dá-nos uma fé ardente, ativa, absoluta, inabalável em tua vitória.
Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. Glory to thee, O Lord, Supreme Master of all realization. Give us a faith active and ardent, absolute and unshakable in thy victory. शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुदगर्वैर्जिह्वा ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके यतिष्ठ यसन्निधे यसन्निरुध्यस्व यसन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते शरणं शरणं
minha mãe, né? Para que se possa perceber as nuances, a delicadeza sublime que está por trás dessa barreira imponente de força, de luz, de som, é preciso ouvir muitas vezes, até que a música como que circule em nós como sangue. Aí, então, é possível, de fato, acho que compreender a mensagem dela. E também essa coisa tão rica, enfim, construída de uma forma maravilhosa, que são essas ondas em que a música acontece, né? Até chegar nessa nota triunfante que acontece ali quando as flores começam a se suceder mais rapidamente, né? Enfim, talvez algum dia a gente possa retomar para tentar identificar estas ondas, e não de uma forma, não é uma coisa, digamos assim, matematicamente, regularmente organizada como a música ocidental frequentemente se divide em partes. É algo que tem mais a natureza de ondas mesmo, que vão se irradiando a partir de uma lógica assim, orgânica própria da música. Mas talvez seja possível um dia retomarmos e nos deter um pouquinho nisso. Enfim, fica como uma possibilidade para o futuro, né? A música, ela ou pode ser acessada revendo o vídeo, ou então ela pode ser também baixada do site do Sri Aurobindo Ashram. As músicas estão todas lá disponíveis para download, né? A música do Ano Novo de 1990. Então é isso, já avançamos um pouco aí no horário previsto, né? Mas caso alguém queira ainda compartilhar alguma coisa, temos alguns poucos minutos. Eu quero apenas agradecer, Ricardo, por essa oportunidade. Gratidão. Somos nós todos que temos que agradecer que estas coisas tenham se manifestado, estejam presentes no mundo e que tenhamos tido o privilégio de estar em contato com elas. Que tenhamos o conhecimento, né, o privilégio do contato com essas presenças tão Sri Aurobindo e a mãe, né? Eu me permito reforçar, temos alguns participantes aqui hoje que
talvez não conheçam o ciclo de leituras que fazemos a cada domingo, de 10 ao meio-dia. Então, quem tiver interesse pode acessar através do nosso site todas as gravações, ou mesmo no canal do YouTube, nas playlists. Então, todas as homenagens feitas, né, anteriormente, a mãe, Shri Aurobindo, Rolf, a casa. Essa de hoje vai ser incluída também, né, depois quando o Henrique termina de fazer o processamento. Então, fica o convite para acessarem todas as reuniões já gravadas até então. Obrigada. E quem tiver interesse em receber os convites a cada domingo do ciclo, também pode entrar em contato com o telefone Zap da casa. No Facebook Casa Shri Aurobindo tem o telefone, que o seu nome vai ser adicionado ao grupo. Ingrid pede para que se coloque o link no chat. Talvez você pudesse deixar aqui um contato, o WhatsApp, e aí você passa a receber regularmente este link, né, a cada nova reunião. Lenora, pode digitar também no chat o telefone da casa, o Zap? Não,